Boa noite, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos neste momento ao vivo. Vamos ter um período aqui de oração. Isaías 54, eu quero ler com vocês o versículo de número 15, número 16 e 17. Isaías 54, versículo 15 ao 17. Embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim. Todo aquele que contender contigo cairá diante de ti. Vê, fui eu quem criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Fui eu quem criei o assolador para destruir. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e esta é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Então é uma palavra que, na realidade, não que ela dispense comentário, porque a palavra de Deus ela é tão longínqua, que por mais que nós tentássemos pesquisar, tentássemos nos aprofundar, ela nunca teria fim, ela nunca teria aonde você pode beber à vontade, porque daqui a água nunca faltará. E Jesus me garante que a água que salta deste poço nos transbordará, nos fará salvar para a vida eterna. Então, não tem como a gente, na ministração dessa palavra, a gente não fazer menção do que está acontecendo com o nosso país. Não tem. Não apenas com o nosso país, mas com o mundo. Mas em especial agora com o nosso país. Nós estamos vivendo alguns anos que o Brasil vem passando por alguns problemas, e mas o problema mais grave do Brasil é o problema do abandono a Deus, um abandono de uma quebra de princípios. Tem se levantado um grupo de pessoas, e isso já era previsto, nós tínhamos algumas profecias, e nós acreditamos em profecias de Deus. Nós tínhamos sido alertados que se levantaria um grupo no Brasil para tentar quebrar alguns princípios de Deus na nossa nação. E esse grupo tem se levantado, mas para nós isso não é novidade. A Bíblia já nos alerta sobre isso. O que nós precisamos mesmo, como igreja, é entender que isto vai acontecer, mas essas coisas viriam para acontecer exatamente para que nós, como igreja, glorificássemos o nome do Senhor Jesus. Ora, nós acabamos de ver, há um mês, não sei se um mês e pouco, uma festa aqui no Brasil que nós conhecemos como a maior festa, para mim uma festa pagã, uma festa que não agrega na família brasileira em nada, mas tudo bem, não estou aqui para falar contra gosto de ninguém. Mas nessa festa desfilaram quebras de princípio, pessoas arrastando, pessoas representando, segundo ele, Jesus, um Jesus bêbado, debocharam da arca do concerto, fizeram absurdos na avenida para quebrar princípios, para debochar dos cristãos. Nós estamos em um país que a maioria, eu não tenho o número exato, mas o Brasil passa de 90% de cristão, 85%, 90% de cristão, ou seja, é um país cristão. E agora tem um grupo de pessoas no Brasil que resolveram a quebrar o princípio e debochar dos cristãos. Eles debocham porque sabem que nós somos de paz, nós viemos aqui para pregar a paz. O próprio Jesus disse, quando ele estava para se ascender ao céu, ele disse: eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu vos deixo, e eu não vos la dou como a qualquer um, porque a minha paz
ela permanece para sempre. Ou seja, nós somos pregadores de boas novas e de paz. Mas tem um grupo que tem tentado de alguma forma debochar. E nós conhecemos o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que Deus não se deixa escandalizar. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus misericordioso, mas é um Deus de justiça. Eu quero saber a todos que cumprindo a música do Raul Seixas, esperando a morte chegar, mas Deus nesta noite, na pessoa gloriosa de Jesus, está com as mãos estendidas, dizendo para os brasileiros: fique tranquilo porque eu estou convosco, fique tranquilo porque eu vou dar o socorro para vocês. E eu tenho certeza que esse socorro virá. E nós lemos um texto aqui de garantia. Esse texto fala da futura glória de Sião, a futura. E principalmente o versículo 17 diz o seguinte: ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Pois eu acredito piamente nessa palavra. E eu quero dizer para você, fique tranquilo. E para vocês, irmãos em Cristo, para você que está agora em qualquer lugar deste Brasil, em qualquer lugar do planeta, que você esteja, por acaso você nem queria, mas você acabou parando e está assistindo, está ouvindo esta palavra, está vendo esta live. Deixa eu te dizer uma coisa: podem ter preparado um monte de coisa contra você, mas Deus está dizendo para você hoje, agora, que ferramenta nenhuma do inimigo preparada contra ti vai prosperar. Glória a Deus. Pode levantar a tua mão e começar até já dar uns glória a Deus, já pode começar a cantar o hino da vitória. Os brasileiros podem ficar tranquilos, Deus não vai deixar o Brasil desamparado, porque ainda há um grupo de profetas nesse país que está de joelho clamando para que Deus use de misericórdia e nos liberte, nos dê a vitória. E é nisso que eu creio. Vamos orar pelas nossas autoridades, que são vaidosas, que no momento mais difícil do nosso país estão brigando, pensando em eleição do ano de 2022, são homens que são amantes de si mesmo, mas fique tranquilo, porque o que o diabo preparou contra o nosso país, já está repreendido em nome de Jesus. Essa ferramenta não vai prosperar contra o Brasil, não vai prosperar contra a família brasileira, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos dá a vitória. Vê, fui eu quem criei o ferreiro, que assopra a casa, que produz a ferramenta para a sua obra. Fui eu quem criei o assolador para destruir. Ou seja, nada, absolutamente nada neste mundo acontece sem a permissão de Deus. Se isso está acontecendo, e nós podemos fazer qualquer coisa, nós podemos nos livrar deste vírus, mas nós não podemos mais dizer que ele não existe. Mas deixa eu te dizer uma coisa: que esse vírus venha para nos ensinar a ser mais de Deus. Que este vírus venha para que a igreja brasileira entenda que o poder transformador deste país está nas mãos da igreja, está nas mãos de Deus. E essa palavra ela vai aqui quebrando todos os vínculos religiosos. Eu quero que você nesta noite receba uma paz, mas uma paz muito gloriosa de Deus no teu coração. Vocês conhecem o capítulo 14 do evangelista João? É um dos textos da Bíblia que eu me asseguro, quando ele começa a dizer para os discípulos que ele vai se ascender ao céu, quando ele começa a dizer: olha, eu vou ser tirado de vocês. E os discípulos entram em paranoia, eles começam a se entristecer, porque agora não tem mais quem multiplique, agora não tem mais quem repreenda demônio quando eles não conseguirem. E eles se entristecem, e Jesus começa a falar com eles, começa a acalmar a eles, começa a dizer para eles: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E eu vou levar vocês para que aonde eu esteja, estejais vós também. Independente do homem acreditar ou não, Jesus vai voltar para levar a sua igreja para morar eternamente no céu com Ele. Glória a Deus. Ele não vai levar porque as pessoas são boazinhas. Ele vai levar, sabe por quê? Porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele deu o seu Filho amado na cruz do Calvário para comprar este velho pecador
Eu agora não mais vivo eu posso usar as palavras de Paulo para a minha vida. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. E o que Deus quer é que isto aconteça com você. Sei que o momento é difícil, eu sei que talvez você esteja aí preocupado, talvez você esteja com uma dor de cabeça, talvez uma febre, e talvez você já esteja dizendo: poxa vida, provavelmente eu estou com esse vírus. Ei, deixa eu dizer, não está não. Não está não, porque nós vamos orar. Poderia até estar, mas não vai estar mais, porque nós vamos orar e Deus vai repreender em nome de Jesus. Eu tenho certeza que neste momento poderá ter alguém dentro disso. Por quê? Não estou aqui, irmão, para ganhar fama, não estou aqui para ganhar dinheiro. Aliás, uma das coisas que eu não faço é pregar o evangelho por dinheiro. Eu tenho esse ego forte. Eu até peço a Deus para não me castigar, mas eu não preciso de dinheiro para pregar o evangelho. Eu preciso apenas da autoridade que há no nome de Jesus. E por isso eu não sou muito amado, por isso eu não sou a festa, não sou o bolo de todo casamento, também não sou a Coca-Cola de todo o deserto, e nem quero ser. Eu sou um velho pecador arrependido agora em Jesus, que quero simplesmente transmitir a palavra de Deus para aquelas pessoas que queiram ouvir. Como outrora eu não queria, mas um dia Deus usou alguém e me pregou o evangelho, e eu aqui estou para dizer para você: fique tranquilo, porque esse vírus, ele já está controlado nas mãos de Deus. Aonde você estiver no Brasil, em qualquer lugar, saiba, Deus está na tua causa. E esse vírus, que tem alguém fazendo charcota aí com o presidente, que ele chamou de uma gripezinha. Engraçado é que eu vi alguns cientistas, alguns médicos também falando isso. Só que quando alguém fala lá, e eu não estou nem aí, eu não quero falar se é gripezinha, eu não sei, eu não sou médico, eu só sei que para Deus, ele não é uma gripezinha. Para Deus, esse vírus não é nada, absolutamente nada, porque o nosso Deus é tudo em nós. Então, que Deus abençoe vocês. Eu quero, antes da gente orar, eu quero citar uma passagem aqui. Jesus, uma vez, ele estava reunido com os discípulos, e aí ele, terminando a reunião, ele ordenou que eles atravessassem para o outro lado, pegassem o barco e fossem para o outro lado. E quando eles estavam atravessando, a Bíblia diz, lá está no capítulo 14 de Mateus, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade sobre aquele barco, sobre aquele mar, atingindo aquele barco. E os discípulos, eles entram em desespero, e de uma hora para outra eles observam alguém andando sobre as águas. E os discípulos ficaram todos duvidosos. Alguns deles achavam que era um fantasma, mas de repente um deles identificou, e Jesus disse para eles não terem problema, porque era ele. E é o engraçado que eles estavam ali em alguns discípulos, e teve apenas um que teve a coragem de dizer: se é o Senhor realmente, me ordene que eu vá ao teu encontro. E a Bíblia diz que Jesus mandou que ele viesse. E esse discípulo, ele ousou, ele teve a ousadia de sair do barco, de sair do lugar que ele estava. Eu quero te provocar nesta noite a sair deste comodismo de onde você está. Na realidade, Pedro tinha duas opções: ficar no barco e possivelmente o barco afundar, ou ele morrer afogado, porque andar sobre as águas é algo que não é normal. Mas ele acreditou que quem estava ali era Jesus de Nazaré, aquele que havia curado, aquele que havia feito alguns milagres, multiplicado o pão. E ele disse: baseado no que ele já fez, eu vou acreditar, vou me ausentar, vou sair do barco e vou fazer exatamente o que ele está mandando. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas em direção de Jesus. Quero terminar para nós orar te dizendo o seguinte: saia de onde você está. Jesus está te chamando, Jesus está dizendo que fique tranquilo, que não vai acontecer nada com você. Então fique os teus pés, mas saia do comodismo, saia de onde você está, porque Jesus quer fazer você triunfar sobre todas as dificuldades. Amém? Vamos orar? O amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Arrebentei você tudo a ver.
Amém.